crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos observar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, nós vamos utilizar um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Mas antes de eu dar aqueles minutinhos para vocês separarem os materiais, não esqueçam dos nossos combinados, de organizar o ambiente que você vai estudar e higienizar as mãos. Um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula? Mas antes vamos revisar o que nós vimos na aula anterior? Então vejam lá. Na aula anterior, nós aprendemos sobre as atividades produtivas realizadas no estado do Paraná. Observamos o primeiro mapa, o mapa político do estado do Paraná de 1948. E vimos que conforme os espaços foram sendo ocupados, o número de municípios foram crescendo, que hoje nós temos aí 399 municípios no estado do Paraná. Também observamos algumas imagens, de produtos agrícolas aqui do nosso estado do Paraná. Vimos a plantação de soja, a plantação de milho, a plantação de feijão, plantação de mandioca e, por último, a imagem, da plantação de algodão. Nós vimos também que na agroindústria envolve muita tecnologia, Observem o nosso slide. Na atividade econômica da agroindústria, a tecnologia é utilizada com o objetivo de melhorar, transformar e industrializar a produção que seja comercializada em larga escala. E aí a gente viu, que a criação de frangos no nosso estado, ela é bastante rentável e ela é exportada para outros países, como da Europa e da Ásia, países dos continentes europeu e asiático, conforme a gente viu e localizou no mapa. Olhem lá. Também, crianças, nós observamos alguns gráficos, dos principais produtos agrícolas paranaenses. E a gente viu que a soja, o milho, o feijão, o trigo e o fumo são os principais produtos que nós comercializamos, e produzimos aqui no estado do Paraná. Também vimos outro gráfico dos produtos pecuários paranaenses, E vimos que as aves estão em primeiro lugar. E por último, nós fizemos um caça-palavras, dos principais produtos paranaenses. Estão lembrados de tudo isso? Então, crianças, agora nós vamos para a aula. Vejam do que se trata. As atividades produtivas nos setores da economia. Vou dar um tempinho aí para vocês anotarem o número da nossa aula, o nosso tema e a data de hoje.
crianças, tudo certinho aí? Nas aulas passadas a gente tem aprendido, né, muito sobre o trabalho no campo, na cidade, na indústria, no comércio e o envolvimento da tecnologia, né? Hoje nós vamos aprender sobre os setores da economia e nós vamos começar a nossa aula com a primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Qual é o tipo de trabalho realizado pelas pessoas que moram com você? E a letra B, qual é o local de trabalho delas? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem e responderem essa questão.
Tudo certinho aí, crianças? E a professora Fran, qual é o tipo de trabalho que eu realizo, né? Então, eu sou professora, eu transmito conhecimento aí para vocês, né? Esse é o meu trabalho. E agora eu vou convidar a professora Luciana para contar um pouquinho sobre o trabalho dela para vocês. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana e trabalho como pedagoga. Na escola, meu trabalho consiste em atuar com crianças, pais, responsáveis e professores. Agora, no momento, eu trabalho na secretaria, trabalhando com professores de todas as áreas: história, geografia, ciências, matemática, e a gente trabalha pensando em todas essas aulas e os conteúdos que vocês estão tendo agora atualmente nas videoaulas. Vocês estão gostando das aulas? Ok, muito obrigada por sua participação, professora Luciana. Obrigada. Ok, crianças, então vamos dar continuidade na nossa aula vendo um pouquinho de uma historinha que a professora Fran trouxe para vocês. Então vejam lá. Sou Luiz, moro em Campo Magro e planto milho para a indústria de ração animal. Meu nome é Marcos e trabalho na indústria que utiliza leite para fazer outros alimentos. Oi, eu sou o Lucas, meu pai é advogado e minha mãe é professora. Então, vejam, crianças, que os trabalhadores envolvidos nessa história, né, estão envolvidos em atividades econômicas que são classificadas em 3 setores: primário, secundário e terciário.
Não se preocupem com isso, nós já vamos descobrir o que significa cada um deles, né? Então, nós vamos acompanhar as características, né, desses setores. Vamos lá? Então, olha lá. Primeiro, setor primário. Vejam que a professora Fre colocou uma ilustração para vocês, né? Nós temos ali a plantação de feijão. Então, o setor primário pertence a esse setor as atividades ligadas à agricultura, à pecuária e o extrativismo. Agora, o setor secundário. Nós temos ali uma indústria, né? Vejam que a professora colocou a imagem e pertence a esse setor as atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias e outros bens de consumo. E por último, o setor terciário. Vejam que a professora colocou, né, uma imagem de uma escola estadual aqui do Paraná. E pertence a esse setor as atividades do comércio e prestação de serviços, escola, bancos e hotéis e hospitais, né? E aí, crianças, pensando na nossa historinha, nos balãozinhos, nos personagens, né? Vamos tentar classificar, né, qual setor cada personagem está relatando. Então, vamos lá para o primeiro. Vejam lá. Sou Luiz, moro em Campo Magro e planto milho para abastecer a indústria de ração animal. Será que ele está falando do setor primário, secundário ou terciário? O que vocês acham? Se vocês acham que é setor primário, vocês acertaram, estão de parabéns. E agora, meu nome é Marcos e trabalho na indústria que utiliza leite para fazer outros alimentos. E agora, crianças, qual setor é, hein? Setor secundário. Muito bem, vocês estão espertos. E por último, oi, eu sou o Lucas, meu pai é advogado e minha mãe é professora. De que setor será que os pais do Lucas pertencem, né? A qual setor eles pertencem? Eles pertencem ao setor terciário. Muito bem, vocês estão de parabéns. Agora um desafio aí para vocês. Observem a imagem. Então, vejam na imagem que nós temos diferentes setores, né, numa única imagem. Então, se aproximem aí da TV, né, com cuidado e tentem localizar aonde está o setor primário, aonde está o setor secundário e o terciário, né? Quais são as atividades que estão envolvidas nesses setores. Um tempinho aí para vocês analisarem essa imagem.
Crianças, então agora nós vamos localizar, né, o tipo de atividade. Vejam lá que a professora trouxe para vocês. Então, o primeiro tipo de atividade é a plantação. Vocês localizaram isso? Será que a plantação pertence a qual setor? Primário, secundário ou terciário? Continuando, vejam o que a professora colocou por segunda opção, né? Nós temos a escola, sempre relacionando com qual setor, né, pertence essa atividade. Agora, a professora colocou o posto de saúde. E agora, crianças, setor primário, secundário ou terciário? Vamos continuar analisando a imagem? Olha lá no quarto, o que a professora colocou? Um banco. Vocês localizaram isso? E agora? Olha lá, uma fábrica de biscoitos. E por último, a professora Fran localizou ali um pasto, né, de gados, né? E aí, crianças, nós vamos passar essas informações para uma atividade. Vejam como e o que vocês vão ter que fazer. Vejam que a professora Fran numerou, né, conforme a imagem nós tínhamos observado, né, a atividade. E a professora colocou lá setor primário, secundário e terciário. Então, o que vocês vão precisar fazer, crianças? Vocês vão copiar essa tabela no caderno de vocês e do ladinho, nos espaços em branco, vocês vão escrever. Será que é setor primário, secundário ou terciário? Um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade.
Então vamos conferir, crianças, se vocês acertaram. Então olha lá, número 1, plantação. E nós temos o setor primário. Se vocês colocaram isso, vocês estão de parabéns. No número 2, a escola pertence ao setor terciário. E o número 3, o posto de saúde? Setor terciário, muito bem. O número 4, o banco, também pertence ao setor terciário. E o 5, a fábrica de biscoitos pertence ao setor secundário. E por último, né, o pasto de gados pertence ao setor primário. Eu vou deixar aí um tempinho essa tela para vocês conferirem a resposta de vocês. Tudo certo, crianças? E no Paraná, o que vocês acham? Será que nós temos esses 3 setores? Vamos dar uma olhadinha? Olhem lá! Na economia do estado do Paraná estão presentes atividades dos 3 setores: primário, secundário e terciário. Como assim, professora? Olha lá no setor primário, né? A agricultura com os cultivos de cana-de-açúcar, milho, soja, trigo, café, mandioca e o extrativismo vegetal de madeira e erva mate. No setor secundário, nós temos aqui no Paraná agroindústria, indústria automobilística e indústria de papel e celulose. E no terceiro, né, no terciário, setor terciário, nós temos serviços variados e comércio. E aí, crianças, a professora Fran trouxe um mapa do estado do Paraná. Observem o mapa, tem bastante informações, né? Mas tente encontrar nesse mapa aonde está a região metropolitana de Curitiba. E vejam quais são, né, ali as atividades que nós encontramos. Conseguiram localizar?
Vejo, né, que o setor, a região metropolitana de Curitiba, ele está num amarelo diferente dos outros amarelos, né? E ali nós temos a informação de que nós temos indústria de aparelhos elétricos, indústria automobilística, indústria alimentícia, né, de bebidas, indústria de papel, indústria de borracha e plástico, indústria petroquímica, indústria têxtil, indústria de madeira. Nós também temos a plantação de fumo e minerais não metálicos, como a porcelana. Vocês encontraram e identificaram isso, crianças? Então, agora nós vamos para a nossa atividade 3. Vejam do que se trata. Você identifica algumas das atividades econômicas que são desenvolvidas em seu município, dê exemplos. Então, crianças, vocês vão precisar pensar aí, né, quais são as atividades que pertencem aos 3 setores que nós temos aí no município em que você está assistindo a aula, tá? E a professora já volta conversando com vocês um pouquinho sobre.
Então, crianças, é importante a gente lembrar, né, que tem municípios que não têm todos os setores, né? Não desenvolvem atividades dos 3 setores, né? Um exemplo é o município de Curitiba, que a professora Fran já conversou com vocês, que nós temos, né, um município totalmente de área urbana, onde nós não temos plantações e nem criação de animais. Então, aqui no nosso município de Curitiba, nós temos atividades econômicas que envolvem o setor secundário e o terciário. Tudo bem, crianças? Então, continuando a aula, observem o que a professora trouxe para vocês. Então, aqui é o nosso um esquema, né? E aí vocês vão tentar responder quais são as atividades econômicas que envolvem o setor primário, quais são as atividades econômicas do setor secundário e quais são as atividades econômicas do setor terciário. Crianças, não se preocupem aí em colocar todas as informações. Depois a gente confere junto, né? Façam como vocês entenderam e o que a gente viu na aula até agora. Tudo certo, crianças? Não se preocupem se não deu tempo de fazer, né? Vamos conferir o que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá. Então, no setor primário, nós temos a criação de bovinos, plantação de milho, plantação de uva, extração de calcário.
No setor secundário, nós temos a indústria de automóveis, indústria de papel, indústria de madeira. E no setor terciário, nós temos banco, supermercado, hospital, escola e hotel. É claro que a professora Fran não colocou todas as atividades, né? Que senão teríamos muito mais do que essas que a gente colocou aqui, né? Então não se preocupem aí com a resposta de vocês, depois vocês complementam aí a questão que vocês trouxeram ou colocam as ideias que a professora Fran trouxe, tudo bem? E a nossa aula está chegando ao final. Olha lá, mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as atividades produtivas nos setores da economia do estado do Paraná. E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.